tinha mencionado para alguns de vocês que, bem antes, eu tinha começado um projeto que eu comecei a gostar, e era simplesmente tentando ver as pessoas que tinham o seu primeiro encontro com Deus. O seu primeiro encontro com Deus. Você consegue lembrar o dia que você aceitou Cristo como seu Salvador? Você consegue lembrar o dia que realmente você tomou uma decisão de seguir Jesus? Porque também tem uma importância também de não só ter um encontro com Jesus, mas também que o encontro de Jesus faz efeito na sua vida. Que você sai transformado através desse encontro. Que você sai transformado através desse tempo com Deus. Então é importante que podemos lembrar disso. Podemos lembrar da última pessoa que eu tinha mencionado umas 2 semanas atrás. Eu mencionei que era a única pessoa que realmente o encontro com Jesus Cristo não teve efeito. E isso foi o próprio Satanás. Mas a maioria das pessoas que nós podemos ver no Novo Testamento, quando tinham um encontro com Jesus Cristo, sempre teve efeito. Hoje à noite, na verdade, eu gostaria de falar com alguém que não é necessariamente mencionado por nome. Nós podemos lembrar dele como um representante. Escrevi algo aqui que nós podemos meio contemplar em como seria para realmente imaginar a cena ou esse encontro com Jesus Cristo. A primeira vez que eu encontrei Jesus Cristo foi lá no templo. Eu sou cambista no templo. Na verdade, também, eu até às vezes me refiro como ladrão. Pode me chamar Azriel, pode me chamar José ou Natanael, tanto faz. Eu represento os vendedores e cambistas ao redor do templo. Venda de animais para os sacrifícios do templo e trocando dinheiro para peregrinos. E aqueles que não tinham dinheiro aceitavam, faz parte da cena normal ao redor do templo durante a semana. Mas o sábado foi o dia principal, quando nós ganhamos muito dinheiro. O dia de descanso para muitos foi o contrário para cada um de nós. Depois que Herodes aumentou o templo e deixou mais bonito, os negócios aumentaram juntos. Parecia também que combinava com a cobiça conhecida dos fariseus e saduceus, e até os sacerdotes. Por exemplo, Ana, o sumo sacerdote, naquela época, encorajava esses preços exorbitantes, porque ele recebia uma porcentagem desse lucro. Eu cresci como vendedor. Vendia no centro de várias cidades, mas quando comecei a vender dentro do templo, eu lembro que a minha consciência me perturbava no começo. Parecia hipocrisia de enganar o povo na troca de dinheiro ou vendendo um animal, porque o sacrifício daquele peregrino não era adequado, não era puro, sem mácula. Corrupção ao lado do templo sagrado. Com certeza, o barulho criado pelos vendedores contrastava com a mensagem de aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas, semana após semana, a consciência acalmava. Todo mundo está fazendo. O contraste da hipocrisia com o templo não parecia tão diferente do que os sacerdotes com os seus trajes sagrados. Se um sumo sacerdote não está condenando, quem sou eu para julgar?
Quem sou eu para falar mal? Sem falar que depois de um dia de trabalho duro, o sonido das moedas chacoalhando no bolso já silenciava a consciência. Até um certo dia. Até a chegada de Jesus. O dia que eu encontrei ele pela primeira vez, ele não era tão conhecido. Já tínhamos escutado de algumas histórias de um filho de carpinteiro, com uma mensagem ardente e forte. A mensagem dele era tão forte que ele foi comparado com o próprio João Batista. Inclusive, esse João Batista, ele até também aprovava de Jesus. Falou que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus, e chamou ele do Messias. E também tinha várias histórias dramáticas sobre o seu próprio batismo, que tinha uma pomba que descia do céu, que tinha uma voz forte que clamava no céu. Mas eram histórias meio difíceis de acreditar. Eu lembro quando ele entrou no pátio. Quando ele entrou no pátio do templo com alguns discípulos, nada significante. Na verdade, nem iria adivinhar que ele era Jesus, se não fosse alguns que falaram para mim que era Jesus, o Nazareno. Eu só lembro vendo ele meio de canto, enquanto trocava as moedas com os meus clientes, pegando e ajuntando algumas cordas. O que ele está fazendo? Chicote? Parecia que tinha um cara meio fechado, resolvido. Talvez até passou um pensamento rápido sobre ele fazendo aquele som de chicote. Mas, na verdade, nunca imaginei o que seria a próxima cena. Ele começou a chicotear no ar, fazendo aquele som de uma explosão pequena no ar. Mas pelo choque das pessoas, ele não só fez na direção dos animais, mas até os próprios vendedores. E quando você notava a determinação e a indignação nos seus olhos, o povo fugia com medo. Enquanto que os animais se espantaram e o povo fugia, ele derrubava até as mesas. Eu lembro as moedas caindo para todo lado. Foi uma cena inesquecível, um caos total. Vendedores estavam tentando não perder os seus animais. Os cambistas, como eu, estavam tentando achar as moedas caídas. Mas ele continuou atacando e expulsando. Ele gritou: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Depois foi óbvio que ele não estava contente em só fazer uma bagunça. Ele queria literalmente expulsar todo mundo do templo. E ele conseguiu. Eu lembro escutando de alguns que lembravam do salmista que falou: o zelo da tua casa me consumirá. Zelo, raiva, o que eu não sei, mas com certeza ele pegou a atenção de todo mundo. Muitos estavam bravos depois dessa cena e ainda desafiaram ele. Quem é você de fazer tal coisa? Quem deu para você essa autoridade? Mostra para a gente um sinal. Eu lembro pensando na frase, casa do meu pai? Ele está falando o que eu estou pensando? Que ele é o Messias? A resposta que Jesus falou de volta, vou admitir, não me ajudou com as minhas dúvidas. Ele respondeu de volta com firmeza, como realmente significava alguma coisa. Se você destruir esse templo, eu vou levantar ele em 3 dias. A resposta dele não fez sentido algum. E alguns até responderam assim: como assim? Levou 46 anos para construir, e você vai construir em 3 dias? Esse homem é louco.
foi murmurado por vários. Louco ou não, ninguém voltou para o templo. Eu não consigo descrever totalmente, mas a presença dele e as suas palavras tinham uma maneira de penetrar o seu coração. A minha consciência quietinha antes começou a gritar na minha cabeça agora, passando perna naquelas que realmente querem adorar a Deus. Você nem orou hoje, né? Você sabe que ele está certo? Sim. Parecia que o chicote atingiu mais do que só os animais, mas também até o meu próprio coração. Pode ser que foi simplesmente a reclamação de alguns que estavam lá, ou talvez eles simplesmente estavam com medo que Jesus Cristo iria voltar. Mas no próximo sábado achamos outro lugar para realmente vender as nossas coisas. Mas a memória daquele dia continuou fixo nos meus pensamentos. Filho de carpinteiro? Não parecia. Ele falava com autoridade, convicção e com um chicote na mão, acusando cada um de desrespeito à casa do seu pai. Uau! Esses pensamentos voltaram mais ainda quando as histórias dele continuavam chegando. Discursos difíceis, cheios de autoridade, parábolas lindas e muitos milagres. Paralíticos, cegos, multiplicação de pães e até mortos. Sendo que eu morava em Jerusalém, eu vi ele algumas vezes, porque um bom judeu, ele sempre aparecia na Páscoa. Eu comecei a vender em outro lugar que não estava dentro do templo. Minha consciência não pesava, mas também o meu bolso, cheio de moedas, também não pesava tanto. Eu não lembro quando o povo começou a voltar, mas aos poucos eles voltaram para o mesmo lugar aonde eles vendiam. Provavelmente ficou ligado com os próprios líderes religiosos que já não era tão fã desse Jesus que chamava a atenção do povo. Mas chegou um dia que o meu amigo falou: achei uma vaga perfeita, aonde os peregrinos sempre passam. Você não quer voltar? E aquela cena de Jesus com um chicote na mão passava rapidinho na minha mente e eu falei: não, eu recusei. Estou ganhando dinheiro razoável, eu falei. Meu amigo ofereceu a segunda vez e a terceira vez. E eu acho que ele notou que a minha recusação não estava tão firme. E eventualmente eu aceitei. Talvez Jesus estava mais ou menos certo, mas faz parte da cultura. Todo mundo está fazendo. Tem que colocar comida na mesa, né? E logo, estava no meio do povo, ganhando do povo de novo. Podemos ver um cambista fazendo o seu primeiro encontro com Jesus Cristo. Uma das primeiras coisas que podemos ver com o Jesus Cristo é que ele chegou lá no templo. Nós lembramos muito bem de Jesus Cristo, com várias mensagens de amor. Talvez a cena mais forte que podemos lembrar de Jesus Cristo é ele crucificado. Na verdade, quando você olha em vários milagres, essa cena até faz um pouquinho de contraste contra as outras cenas. É uma cena muito forte. Eu nem consigo imaginar vendo o rosto de Jesus Cristo com um chicote na mão. Mas é uma história, e é algo que aconteceu, não só uma vez, 2 vezes. Deus teve esse encontro com essas pessoas que estavam vendendo dentro do templo 2 vezes, já no começo do seu ministério e já no final. Olha comigo no trecho que nós lemos também, em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 13.
João capítulo 2, versículo 13, na verdade nós vamos ver o único trecho no meio dos evangelhos que fala sobre a primeira vez que Jesus Cristo chegou. Você já sabe que é no começo, porque já é qual capítulo? Capítulo 2. Então já está bem no começo da vida de Jesus Cristo. É a primeira Páscoa dele. A primeira vez dele servindo em Jerusalém. Não é a primeira vez dele em Jerusalém. Na verdade, já sabemos que ele fez, essa peregrinação para Jerusalém direto até como criança. Será que não tinha vezes que até irritava ele quando ele era criança? Quando ele viu as pessoas fazendo isso? Olha comigo agora e nós vamos comentar enquanto que nós estamos lendo esse trecho. João capítulo 2, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Versículo 15. Tendo feito um azorrague de cordas, ou chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de, o quê? Casa de negócio. Podemos ver aqui já em versículo 14 que ele basicamente ele já está indo para Jerusalém. E depois fala que ele chega no templo. E é quase como ele encontra isso de repente. Já sabemos que Jesus é onisciente. Ele já sabe de todas as coisas. O quanto que Jesus Cristo limitava a sua onisciência, nós não sabemos totalmente. Podemos ver em alguns trechos que realmente ele já sabia o que as pessoas estavam pensando. Mas é quase como aquela ideia que ele chega naquela cena, ele veja o mal. Ele veja o mal. Ele veja a corrupção. E ele fala: eu quero fazer alguma coisa contra o pecado que eu estou vendo. Eu quero mostrar que isso não é certo na casa do meu pai. Talvez vocês já escutaram que existe aquela raiva santa. Aquela raiva de simplesmente aquela raiva contra o pecado que está sendo feito. Precisamos ter um pouquinho de cuidado, porque a maioria das vezes que nós ficamos com raiva, ela não é uma raiva justificada. Mas eu posso falar que existe uma raiva justificada. Podemos ver até o próprio Jesus Cristo mostrando isso. E ele simplesmente, ele veja o que está acontecendo errado, e ele falou: eu preciso fazer alguma coisa de mostrar que está errado. É importante para cada um de nós que são crentes, muitas vezes a gente pensa: não vai adiantar de falar nada. Não vai adiantar de chamar atenção. Mas muitas vezes é através disso que nós estamos testemunhando contra o que está errado. Eu lembro que eu fui um convidado para um grupo de jovens. Nós iríamos para um acampamento bem longe. E era a primeira vez que eu cheguei nessa igreja. Na verdade, eu era convidado. Então, geralmente você não vai falar tanta coisa. Mas eles falaram para mim, nós iríamos dirigir. Realmente, Luciano, aquelas histórias mesmo, indo lá no meio do mato. Eles me deram, as chaves para chegar na van e nós começamos a passar pelas ruas de terra para chegar num lugar bem isolado. Nunca tinha ido lá antes, mas eu sabia que iria demorar 2 horas. Já estávamos meio afastados das coisas, ainda ia ficar mais afastado ainda, mais 2 horas. E os jovens entraram lá na perua. Eu que estava dirigindo, de repente, alguém tinha coragem já e ligou o rádio.
Cada igreja, às vezes, tem um pouquinho de diferença, né, no meio de música. Tem algumas músicas mais avivadas, tem mais conservador. Lógico, eu sou mais para o lado de conservador. Mas depois eu estava ainda escutando uma música e eu vi que nem crente era. Era música do mundo. E eu fiquei lá, quietinho, falei, será que isso é normal nessa igreja? Estamos indo para um retiro espiritual e aí já liga e começa até, né, começar a cantar coisas do mundo. E tinha alguns jovens já lá cantando como era tão normal. Aí eu fiquei quieto, não sei quanto tempo, mas finalmente eu tinha aquela coragem. Eu nem conhecia os jovens, eu tinha falado oi para eles mais ou menos uns 20 minutos antes dessa viagem. Aí eu falei, olha, nós estamos indo para um retiro espiritual. Acho que seria melhor para a gente simplesmente desligar. Eu lembro que levou um pouquinho de coragem, porque eu pensei, quem sou eu para mandar? Mas eu era o único adulto que estava lá. E o jovem, tá bom. Não falou nada tão contra mim. Aí nós continuamos o nosso retiro. Nunca escutei mais sobre isso. Foi alguns meses depois que eu fui para visitar uma outra igreja, e eu não sabia, mas tinha uma jovem que estava lá dentro da van, já pensando, por que o missionário não está falando alguma coisa. Ela começou a pensar nisso já no começo. E depois ela viu e ela falou para o pai, mas eu fiquei contente porque eu vi que depois ele falou desligar. Será que não tem pessoas ao nosso redor que está querendo ver o nosso testemunho? Escutar nosso testemunho? Quando realmente existe algo de pecado, nós deveríamos simplesmente não fazer parte. Explicar por que nós não vamos fazer parte. Não só dar uma desculpa para escapar, mas fala por quê. Eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Eu não vou participar naquilo. Eu não acho que isso é certo. É importante que nós podemos ter um testemunho firme. Jesus Cristo olhou e falou, tenho que fazer alguma coisa. Então é quase como ele simplesmente olhou ao seu redor e ele simplesmente achou algumas cordas e falou, eu vou literalmente expulsar todo mundo daqui. E aos poucos ele faz esse chicote. E depois ele literalmente expulsou todas as pessoas do templo. Ele fez meio dramático? Bastante. Fala que ele até ainda virou as mesas na indignação do que eles estavam fazendo contra o seu pai. Então podemos ver simplesmente ele falando, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Casa do meu pai. Ele estava testemunhando do Deus do céu. Versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Lá em Salmos 69, versículo 9. Alguns discípulos lembraram das profecias do Velho Testamento. E em Salmos 69 e versículo 9, podemos ver esse versículo que fala, pois o zelo da tua casa, o quê? Me consumiu. Zelo. Você tem zelo pela casa do Senhor? Tem zelo para isso? Ai, tomara que sim. Tomara que quando você está pensando na sua semana, o domingo já é o dia especial que você fala, posso ir na casa do Senhor. O salmista Davi falava isso direto. É bem provável que talvez até o salmista Davi escreveu isso. Podemos ver o desejo dele de sempre também estar dentro da casa do Senhor. Quero ver a casa do Senhor sendo cheio, para as pessoas poderem escutar o Evangelho, para que eles podem escutar também a própria palavra de Deus. Tomara que nós temos esse zelo.
Eu até fiz uma pergunta de ver como as pessoas iriam responder no meio do grupo da igreja. Aí eu falei, qual que era o último evento no Velho Testamento? Qual que foi o último evento no Velho Testamento? Não consegui resposta, né? Então, talvez melhor, né? Porque eu não tenho chocolate também comigo, né? Para quem ganha, né? O prêmio de acertar. Eu estava contando as histórias com os meus filhos recentemente sobre Neemias. Neemias, temos Malaquias, né? Alguém jogou a última profecia de Malaquias. Mas o último ato foi feito de Neemias. Se você vai lembrar os livros da história, é todos, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que termina o Reis. Aí depois temos Esdras, Neemias e Esther. Aí depois tem os livros poéticos e depois os profetas. Então você podia pensar no Esther, só que na verdade Esther é uma história meio isolada e ela acontece no meio de Neemias. Na verdade no meio de Esdras. Aí depois no meio do livro de Esdras, logo depois chega construir o templo. Ciro deixou eles voltam. Mas ainda Jerusalém está em ruínas. Jerusalém ainda está ruim porque não tem a proteção dos muros. Vai lá na sua Bíblia também, Neemias capítulo 1 e versículo 4. Neemias capítulo 1 e versículo 4. A última coisa que Neemias faz é igual às primeiras coisas que Jesus Cristo fez no seu ministério. Ele tinha esse mesmo zelo. Ele tinha esse mesmo desejo de simplesmente ver a casa do Senhor sendo cuidado. Neemias capítulo 1 e versículo 4. Ele fala em versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras. Estas palavras você pode ver nos versículos antes, que está falando sobre a miséria do povo de Deus em Jerusalém. Ele fala em versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras de miséria, assentei-me e, o que ele faz? Chorei. Lamentei. Para algumas horas? Dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Parece que na verdade ele está meio nesse tempo de miséria por quase 3 meses, só pensando no seu povo. A tristeza ficando mais forte e mais forte. Até que finalmente o rei, o mais poderoso no mundo, aonde ele está servindo, como copeiro, nota até a tristeza dele. A tristeza do templo, a tristeza da casa de Deus, estava tão forte na vida dele, que as pessoas até conseguiram de enxergar isso no seu rosto. Na sua corpo, podia ver a tristeza dele. Interessante também, porque Neemias tinha uma vida boa. Ele não precisava preocupar sobre nada. O copeiro, muitas vezes, era o próprio conselheiro do rei. Ele literalmente morava no palácio. Morava no palácio. Ele poderia ter ficado super confortável. Deus me colocou aqui, Deus está querendo me usar da mesma maneira que Ele colocou Esther como rainha algumas décadas antes. Agora Deus está me colocando nesse local para ser uma influência para os judeus, para os crentes. Mas depois ele pensava, mas a casa do Senhor. Neemias 2:3. Neemias capítulo 2, versículo 3, finalmente o rei chama a atenção dele e fala, por que você está triste? O rei pergunta,
Em versículo 3, eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele usa um pouquinho de raciocínio. Como não é para ficar triste? Não é possível o rei de ficar contente por causa das coisas que está acontecendo. Podemos ver dentro dele que ele tem um zelo muito forte. Ele tem um zelo muito forte de construir essas muralhas. Desde que os judeus foram lá, já passou quase 90 anos sem terminar as muralhas. Quase 90 anos. Sabe quanto tempo durou para erguer essas muralhas? Com Neemias? 52 dias. 52 dias. Com certeza o povo que estava em Jerusalém ficou com boca aberta e pensou o quê? Por que a gente não fez isso antes? Faltou alguém com zelo. Faltou alguém de falar: não, vamos fazer. Vamos erguer. Vamos fazer realmente o ministério. Vamos ver finalmente Jerusalém estabelecido. Vamos ver o templo sendo usado. Vamos servir. Vamos ser unidos. E Neemias, você pode pensar, para Neemias foi fácil. Ele tinha tudo. Volta para ler Neemias e vê todos os ataques que aconteceram contra Neemias. E ele só ignorou todos e ficou focado na casa do Senhor. Podemos ver ele já no começo do seu ministério, ele começou a erguer as muralhas. No meio de erguer as muralhas, ele viu que tinha corrupção dentro do templo. Tinha líderes agindo errado, tinha pessoas fazendo coisas erradas. De novo, você iria pensar: Neemias, você está construindo o templo, não precisa pensar nessas coisas, vamos focar num problema só. Mas não, Neemias, como Jesus, viu algo errado e falou: precisamos corrigir. Ele corrigiu na hora, ainda chamou os sacerdotes. Você está escutando, eles vão fazer o que é certo. Escreve no papel. Seja testemunho que o certo vai acontecer. E eles conseguem construir o templo, conseguir construir as muralhas mais uma vez, e depois eles podem ter uma celebração bonita enquanto que eles andam em cima das muralhas, Neemias junto com Esdras. Olha Neemias capítulo 13. Agora nós estamos indo literalmente no último capítulo de Neemias. Estamos literalmente indo para o último evento no Velho Testamento, antes que tenha esses 400 anos de silêncio. E em Neemias capítulo 13, versículo 6, fala: mas quando isso aconteceu, não estive o quê? Em Jerusalém. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora até com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então Neemias ele sai para um tempo e o que acontece? O mal começou a entrar de novo. As pessoas começaram a tomar decisões erradas. Neemias era a chave? Neemias era a chave de fazer tudo que é certo? Tinha que ter Neemias lá? Não. Não precisava ter o Neemias. Poderia ter outros com zelo. Poderia ter outros fortes na sua vida espiritual que deveria ter feito a diferença.
Eu nem lembro o seu primeiro nome. Para mim ele era Sr. Manson. Sr. Manson, a Dani mostrou para mim, faleceu na semana passada. Ele era da minha igreja principal lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá nessa igreja, depois da faculdade, depois de terminar o seminário, eu estava perdido como muitos jovens são. Tinha 23 anos, eu sabia que Deus queria que eu seja missionário, eu não sabia exatamente aonde, eu não tinha visitado o Brasil ainda, não tinha ido para a Índia. Ainda estava tentando descobrir o que Deus estava preparando para mim. E eu iria pegar bastante experiência nessa igreja. Até falei que eu iria trabalhar por 2 anos. Eu não sabia que 2 anos passa tão rápido assim. Mas eu falei isso mais ou menos para eles. Falei, eu vou trabalhar na igreja aqui por 2 anos para ganhar experiência, porque eu não quero ficar aqui por muito tempo, porque eu sei que Deus quer que eu seja um missionário em outro país. Deus sabe as coisas. Pastor Lu, que você viu, que visitou um pouquinho antes do coronavírus, ele é meu pastor atual, mas ele não era o pastor quando eu cheguei nessa igreja. Tinha um outro. Eu estava lá e depois de 3 meses só. Acabei de chegar, comecei a ser o professor da escola, comecei a trabalhar com jovens um pouco. De repente, a igreja desmoronou, porque o pastor errou. O pastor caiu. E todo mundo ficou com a boca aberta, de ver o que aconteceu e o tamanho da queda dele. Eu não conhecia ele tanto, eu conhecia até o seu filho. Eu estudei com o seu filho no seminário. E o filho dele ainda é missionário hoje, em Polônia. Mas o pai caiu. Não foi uma queda tão pequena também, não. Tinha várias coisas. Dinheiro que sumiu, várias acusações. E ele saiu, fugiu da cena e nunca voltou. Não pediu perdão, nunca voltou, nada. E eu lembro vendo, jovem, né? Chocado. Mas, gente, pessoas como Mr. Manson, que agora faleceu com 85 anos, eram pessoas com zelo da casa do Senhor. A igreja não é só pastor que vai liderar. A casa do Senhor não deveria ser ligado só com Neemias. A casa do Senhor deveria ainda ser firme e forte, porque realmente ela é ligada também com os membros. Então, se a Igreja Batista Vitória, e eu estou vendo várias famílias aqui, eu estou vendo várias famílias com crianças, várias famílias com jovens, nós temos várias famílias representando hoje à noite. É importante que você tenha zelo pela casa do Senhor. E eu não estou falando só sobre a pintura. Eu estou falando sobre o ministério da casa do Senhor. De falar, eu quero ver Deus trabalhar. E eu garanto, se você joga todo o seu zelo na casa do Senhor, Deus vai abençoar a sua família. Você pode pensar em várias outras coisas de fazer com a sua família, ir para a praia, comprar uma casa espaçosa, pode pensar em várias coisas que você pode fazer, mas se você realmente mostra o zelo para a casa do Senhor, para a sua família, eu garanto que Deus vai te abençoar. Deveríamos ter aquele zelo. Tinha várias famílias fortes lá, não que tinha alguma dificuldade no meio desse tempo de escândalo. Mas durante todo aquele tempo que nós ficamos sem pastor, tinha homens, tinha famílias, tinha pessoas que se levantaram e continuaram servindo. Então para mim foi um grande exemplo, e com certeza eles me pegaram também e falaram, Benjamin, faz isso, faz aquilo, e eu ganhei, na verdade, muito mais experiência do que eu iria ganhar.
E finalmente chamaram o pastor Lu, que foi, com certeza, usado na minha vida grandemente. Mr. Manson, o Sr. Manson, ele era alguém com zelo. As pessoas vão conseguir falar a mesma coisa com você no seu velório. Uau, aquela pessoa realmente serviu bem a Deus. Aquela pessoa, realmente, a casa do Senhor foi o foco principal da sua vida. De Neemias, foi assim. Versículo 7, 3 e 7 fala: então soube do mal. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias. Tobias era o inimigo, fazendo-lhe uma câmara nos pátios, aonde? Da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Fez de uma maneira dramática? Fez. Jogou até os móveis fora. O que ele está fazendo dentro da casa de Deus? Versículo 9. Então ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios do quê? Da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Pois versículo 10 fala que os levitas já estavam trabalhando no meio do campo, porque as pessoas não estavam dando o seu dízimo como deveria. Versículo 11, então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou o quê? A casa de Deus. Podemos ver em versículo Neemias 13, 15, quase o final do capítulo: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia do quê? Sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Versículo 25. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. E as últimas palavras de Neemias nesse capítulo é: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele tinha um zelo pela casa de Deus. Esse é o último ato do Velho Testamento. E podemos ver, é um dos primeiros atos de Jesus Cristo no seu ministério. É importante que podemos lembrar de continuar com esse mesmo zelo com Deus. Vamos voltar para Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Jesus Cristo já tinha falado também, como foi comentado, no meio do encontro do cambista. O encontro que eu estava citando do cambista, ele até mencionou que Jesus Cristo prometeu: se você destrói esse santuário, se você destrói esse templo, eu vou levantar em 3 dias. Aí depois, na verdade, tem vários outros trechos, tanto Mateus, tanto Marcos, tanto Lucas. Os outros 3 também citam sobre esse evento aqui. O primeiro Páscoa que Jesus Cristo chegou lá, ele limpou o templo. 3 anos mais tarde,
ou 4, dependendo do que você acredita na linha de tempo. 3 a 4 Páscoas para frente, Jesus Cristo chega lá e ele limpa o templo de novo. Só uma semana antes que ele morre. Só uma semana antes da sua morte e da sua ressurreição. Ainda sabia que era importante. Marcos 11, versículos 15, 16 e 17, conta rapidinho para a gente uma cena meio igual. Marcos 11, versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou o quê? As mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada, o quê? Casa de oração para todas as nações. Para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Jesus Cristo chega de novo, chegando, e ele simplesmente pega aquela chicote e ele faz a mesma cena de novo. De novo, Jesus, mas por quê? Porque o mal estava lá. Neemias, ele tinha que limpar também o templo 2 vezes, no começo e no final. E Jesus iria falar, se tinha tempo nessa terra, ele teria feito a 3ª vez, se precisava. Versículo 16 fala que ele nem gostava do fato que as pessoas usaram o templo simplesmente como um atalho de um lugar para outro. Mostra com respeito. E depois ele fala mais forte ainda, minha casa. Não a casa do meu pai, minha casa. E depois ele chamou ele de covil de salteadores, um lugar de ladrão. Um lugar de ladrão. Olha comigo em Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Quando Jesus Cristo falou também dessa frase, as pessoas lembraram do grande profeta Isaías. Lembra, hoje de manhã nós citamos que geralmente Isaías é mencionado muitas vezes. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha, o quê? Casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, todas as nações, todo mundo. Jesus Cristo queria limpar o templo. Abra a sua Bíblia para 1 Coríntios 6,15. 1 Coríntios 6,15. Talvez algum de vocês tenham falado, uau, né, história legal, mas tranquilo, pastor, eu não estou vendendo nada dentro da casa de Deus. Eu não trouxe nada, eu não estou vendendo nada, eu estou tranquilo. Não precisa trazer o chicote, não. Nós podemos lembrar também de um outro versículo que nos lembra de alguma coisa. 1 Coríntios 6, 15. Eu acho que eu olhei errado aqui também. Será que é seguro?
Agora estou esquecendo a referência. Sei falar em inglês, né? Decorado, mas não vai funcionar, né? Mas Deus fala, você não sabe que o seu corpo é um versículo bem conhecido, o seu corpo não é, o quê? O santuário do templo. Na verdade, quando nós temos esse encontro com o próprio Jesus Cristo, podemos simplesmente ver que Deus, Ele entra no nosso corpo, Ele entra no nosso coração. Então podemos ver no meio de tudo isso que Deus estava querendo falar para cada um de nós, que simplesmente precisamos cuidar do nosso templo. Imagine, Jesus Cristo fala que Ele vai entrar no nosso templo e depois nós assistimos coisas, nós tratamos pessoas de uma maneira ou outra. Então podemos ver também como é também importante. Tem um versículo em cima agora? Vamos ler aqui então. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O seu corpo não pertence a você mais. Na verdade, ela pertence a Deus. Por quê? Ele nos comprou. Ele, na verdade, nos comprou através do sangue de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele está nesse templo. E às vezes Ele está enxergando coisas na sua vida que Ele está falando, não deveria estar aqui. E Ele quer fazer o quê? Derrubar as mesas. Pegar o chicote e simplesmente espantar, tirar tudo que está errado, tudo que não agrada a Deus. É importante que podemos levar a sério também sobre o fato que Deus está querendo realmente limpar o nosso templo, tirar o que está errado. Voltando para o encontro com o cambista, para terminar nosso tempo. Logo eu estava no meio do povão, enganando ou ganhando do povo de novo. A voz da minha consciência abaixava em volume, mas sempre voltava quando alguém falava de Jesus. Quando alguém mencionou o nome de Jesus. Mas Jesus de jeito nenhum podia entrar em qualquer cena e andar despercebido. A fama de Jesus estava crescendo, estava no seu auge, na verdade. E agora as pessoas anteciparam um encontro decisivo nessa Páscoa. Era inevitável. Os líderes religiosos estavam perdendo contra os ensinamentos e milagres de Jesus. E o ódio deles estava transbordando. Seria um Páscoa explosivo. Quem iria ganhar? Cada vez que Jesus chegava em Jerusalém, queria ver Ele. Eu queria escutar Ele. Só não queria ver Ele quando eu estava vendendo no meio do templo. Eu lembro com um pouquinho de medo indo para vender perto da Páscoa, como eu sempre fazia. Escutei que Jesus tinha chegado em Jerusalém, mas não tinha escolha, tinha que cumprir a minha responsabilidade, tinha que ficar na minha vaga, tinha que cumprir a minha vaga. Sem falar que parecia que Jerusalém estava explodindo com pessoas, era mais cheio do que nunca, com peregrinos prontos de gastar o seu dinheiro e as suas moedas. Essa vez, eu não vi ele chegando. Eu não vi ele fazendo um chicote no meio do cantinho. Só escutei os gritos de choque e medo. Essa cena não era tão diferente do que o primeiro. Ele chegou gritando, expulsando todo mundo, virava as cadeiras e as mesas, e os animais e as moedas espalhando para cada canto.
Parecia pelo fato da necessidade de fazer de novo, a indignação foi mais forte. Essa vez ele gritou que era a sua casa, e não somente a casa de seu pai. Ele também nos acusou de transformar essa casa de oração em um covil de salteadores, um lugar de ladrões. Que acusação! Que condenação! Um ladrão? Mas eu lembro que eu abaixei a minha cabeça com vergonha, em vez de olhar com choque da cena. Eu não me defendi. Geralmente eu iria responder de volta: como você tem coragem de me chamar de ladrão? Mas eu sabia que eu estava errado. Eu nem notei se os olhos estavam tão cheios de indignação, porque na verdade eu nem queria que os olhos dele me vissem. Talvez na sua onisciência ele iria lembrar que eu estava aqui de volta, de novo. Eu lembro quando minha mesa virou e as moedas caíram para o chão, que eu nem tinha coragem de correr atrás delas. Pareciam moedas sujas, tingidos pela corrupção. Eu lembro mais ou menos que alguns líderes religiosos, que eles tentaram combater contra Jesus, mas com pouco sucesso. A consciência da maioria condenava a si mesmo. Eu lembro algumas crianças ainda cantando no fundo: Hosana para o filho de Davi, enquanto que eu fugia da cena do meu crime. Estou contente de falar que eu nunca voltei. Eu tinha a oportunidade de escutar os ensinamentos de Jesus Cristo mais uma vez naquela semana de Páscoa. Tinha pouca dúvida sobrando na minha mente que ele era realmente o Filho de Deus. Da maneira que ele falava com tanta certeza, com tanta segurança, combinava com a mesma maneira que ele atacava e limpava o templo da sua corrupção. Mas vou admitir que a minha confiança abalou quando eu fiquei sabendo que ele foi crucificado. Minha fé abalou naqueles dias. Eu fiquei sabendo que um dos seus seguidores entregou ele nas mãos dos líderes religiosos. Eu lembro chacoalhando a minha cabeça, pensando, era bom demais de ser a verdade. Mas depois, eu escutei alguma coisa mais esquisita, mais maravilhosa ainda, que ele ressuscitou da morte. E também que ele estava aparecendo para os seus próprios seguidores. Eu nunca orei a Deus pedindo que ele podia aparecer para mim. Eu achei que eu não merecia. Eu não era seguidor de verdade. E não era muito tarde, escutei que ele tinha voltado para o céu, para o seu Pai. Pedro e os outros discípulos continuaram esse ministério ensinando e ainda fazendo vários milagres, enquanto a fama de Jesus Cristo crescia. Parecia que todo mundo estava falando sobre Jesus. Parecia que cada um tinha a sua própria história de Jesus, o seu próprio momento que eles lembravam com Jesus. E eu tinha, na verdade, até o meu momento. Eu tinha também a minha história. Um dia eu estava almoçando com meu amigo, que vendia no templo junto comigo, no passado. Eu não tinha voltado de vender e eu nem queria. Já tinha mudado para um lugar no centro de Belém. A sacola de dinheiro era mais leve do que nunca, mas parecia que valeu a pena, porque a minha consciência também era tão leve também. Mas meu amigo começou a lembrar do nosso momento que Jesus entrou, quando Jesus expulsou todo mundo do templo. Ele comentou: lembra quando as pessoas começaram a perguntar para ele por que ele tinha o direito de nos expulsar? Acenei com a cabeça sim, e ele continuou. Lembra a resposta esquisita dele? Como, se você destruir esse templo, eu vou levantar ele em 3 dias? Todo mundo achou que ele era louco,
porque achava que ele estava referindo ao templo de Herodes. Mas, na verdade, estava referindo ao seu próprio corpo. O que os líderes religiosos fizeram com a ajuda dos soldados? Destruíram, crucificaram o corpo de Jesus. E o que Jesus fez, literalmente, em 3 dias? Levantou, ressuscitou o seu templo. Enquanto o meu amigo contou essa parte dessa história para mim, aquela cena e as palavras de Jesus fixaram na minha mente. Eu já estava, na verdade, no caminho de crer em Jesus como Messias, mas eu lembro que quando eu estava voltando para casa, uma voz com mais volume ainda perguntava: você vai me seguir? Você vai acreditar em mim? E eu respondi: eu vou seguir. Eu acredito em você, Jesus. A maioria das pessoas não iria me chamar de ladrão, mas eu sabia que Jesus já tinha me chamado de ladrão. Mas também eu já tinha escutado a história do ladrão na cruz. Eu tinha escutado como Jesus perdoou até aquele ladrão. Então, achei um lugarzinho no meio do caminho e pedi perdão. Pedi para Jesus que ele podia lembrar de mais um ladrão quando ele chega no paraíso. É tão importante que cada um de nós já temos um momento que nós tivemos já um encontro com Jesus Cristo. Achamos um lugarzinho e falava: Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador miserável. Eu preciso que você me salve. Eu não vou confiar em nada que eu fiz. Eu vou confiar em somente você. Quando você fala essas palavras tão simples, Jesus Cristo entra e ele faz um encontro tão especial que ele promete salvação. Eu espero que cada um de vocês que está aqui hoje à noite pode falar para mim aquele momento, aquele lugarzinho. Todo mundo sabe que o meu era em frente do sofá com carpete verde. Mas tomara que cada um de vocês tenha um momento na sua vida quando você lembra tomando essa decisão importante na sua vida. Não montando todas as suas obras, mas um momento específico na sua vida quando você realmente teve esse encontro com Jesus Cristo. E crentes que têm esse templo já dentro de você, olhem direito, porque Deus está realmente querendo deixar esse templo limpo. Ele quer que você tenha o mesmo zelo, tanto para a casa do Senhor, tanto para o templo do Senhor. Ele quer que nós podemos continuar cuidando, continuar limpando, continuar expulsando o que não presta.